Então, aí temos diversos casos lá na Fazenda Vinagreira. Eu vou relatar aqui só o que aconteceu com esse senhor aqui. Esse senhor, desse povoado aqui, Pai Luiz, um dia, um conhecido deles que moram nessa região começou a gritar, né, juntamente com a sua esposa, então todo mundo saiu correndo de casa, quando viram um objeto sobrevoando o lugar onde esse casal estava. Tem um rio próximo aí, e eles estavam banhando, e o objeto começou a fazer incursão sobre eles. Imediatamente, ele aqui pegou uma espingarda e deu 3 tiros no objeto. Imediatamente, o objeto começou a dar voo rasante sobre essas casas, e o povo se apavorou nesse dia. Ele não ia atirar ainda mais, e os populares não deixaram. Então, o objeto começou a dar voo rasante, até que desapareceu e foi embora. Então, esse é um caso interessante. Nós temos aqui na imagem 3 o caso também que aconteceu com o Antônio Gonçalves, que tinha um conhecido dele que debochava, né, dizia que o objeto isso era a invenção do povo, isso aí não existia, não. Então, eles foram a uma pescaria, num carro daqueles buggy, que é todo aberto, né? Então, quando eles voltaram da pescaria, esse amigo que não acreditava foi o primeiro que viu a luz distante. Ele perguntou para esse senhor se ali era o aparelho. Ele disse, não tem por onde acontecer que não seja. Então, o cara já começou a regalar os olhos, e o objeto lá, a luz apagou, quando acendeu já foi em cima do carro, e aí o carro deu blackout, aí cada um correndo para dentro de uma moita, e o seu Antônio Gonçalves foi o último a sair do carro. E isso ocorre muito no interior do Piauí e do Maranhão. As pessoas vão andando pela estradinha, quando de repente a luz se projeta por cima, e se a pessoa não correr para dentro de uma moita, não se proteger, acaba sendo influenciado pela energia dessa luz, que acaba imobilizando as pessoas. Nós tivemos também lá em Estaca Zero, em Agricolândia. Interessante foi o caso narrado por esse Luiz Martim Moraes, de um amigo dele lá da região, que foi uma caçada com um amigo, e que o objeto apareceu, o amigo conseguiu se esconder, e ele demorou a achar um lugar para se esconder, e o objeto projetou a luz sobre ele. E ele disse que o homem era um amigo dele, era um cara forte, saudável, e que em pouco tempo o cara começou a emagrecer, ficou doente, foi para o hospital e acabou morrendo poucos meses depois. Nós temos o caso do Edson Soares, que foi perseguido juntamente com um amigo dele, o objeto saiu de dentro da mata, como se fosse uma bola de fogo, chiando, e começou a seguir eles. Nós temos o caso do senhor Belizardo também. Interessante o senhor Belizardo é que o objeto, ele disse que ele ficou escondido e olhando para cima. Ele disse que lá ele conseguia ver uma criatura, uma pessoa que ficava manipulando uma luz, como se fosse um holofote, para achar onde é que ele se encontrava. Então, ele via essa pessoa dentro desse objeto, manipulando essa luz. E ele estava escondido, se escondeu por causa desse objeto. E são muitos outros casos. Nós temos o caso Convap, que é um caso bem interessante, ele aconteceu já recente, foi em 2019, e que envolveu toda uma família, uma perseguição de um OVNI gigantesco, do tamanho de um Boeing, que perseguiu essa família quando eles se deslocavam do município de União para Teresina, aproximadamente lá pelas 23 horas. Em perseguição do carro, a filmagem que depois não apareceu no celular, desapareceu, mas isso é um fato já que vem acontecendo já há um certo tempo, em família. Ela tem um irmão, o Anderson, que já vê os objetos há muito tempo. Inclusive, nós temos aí no caso Convap 2, uma imagem do Anderson, quando ele vinha no ônibus, né, ele vinha de Teresina, depois da escola, né, depois da universidade, ele retornava para a União. E o objeto começa a seguir o carro, é tanto que ele pede ao motorista para parar o carro, porque ele quer filmar. E aí, quando o cara vê o objeto, aí o cara se apavora e não para mais de jeito nenhum, aí que o cara corre mesmo. Mas tem uma outra imagem que eu vou mostrar aqui para vocês, que ele fez lá em União. Ele disse que estava em casa quando ouviu o pai dele chamar no portão. Então, ele correu para o portão, abriu e olhou para um lado e outro e não viu ninguém. E aí, quando ele olha para o alto, ele vê aquele objeto, na forma de um bumerangue, que está lá paradinho olhando para ele. Ele disse que vê uma espécie de buraco por baixo dele, e ele corre para dentro de casa para pegar a câmera para filmar. Quando ele corre, que ele volta, o objeto já está mais alto, já está numa distância mais alta, mas ele consegue fazer o registro, e o objeto, vocês vão ver a imagem, o objeto fica lá nesse lugar até de noite, até as 20 horas. Então, ele fica muitas horas parado lá, fazendo movimentos estranhos. E aí, ele filmou já o objeto já a uma certa altitude, mas você vê que o objeto começa a fazer movimentos circulares, ele passa por trás do fio da rede de alta tensão, tanto que a luz diminui quando ele passa pelo fio, e aí você vai ver os movimentos que ele faz. Só lembrando que esse objeto ficou até 8 horas da noite nesse lugar. A que horas que era essa filmagem aí, que aconteceu? Eu acredito que foi no finalzinho da tarde. Assim. Tá meio claro, né? Deixa eu só aproveitar e perguntar uma coisa, Flávio. É rota de avião? Como é que é essa região? Não. Só para adiantar. Não.
O objeto ele não tem movimento de avião, não tem movimento de drone, ele é um movimento, ele vai, para, depois ele se desloca, depois ele volta, depois é como se ele estivesse fazendo um círculo no lugar. Mas ele tem movimentos irregulares. Ele não tem movimento, não é drone, certo? Esse objeto, essa filmagem não é da agora, certo? Mas ele tem movimentos irregulares, assim, o objeto, infelizmente, quando ele correu para pegar a câmera, o objeto subiu, é o que mais ocorre. Eu já vi muitas coisas aqui em casa que eu entro para pegar a câmera e quando eu volto já desapareceu. Então, o que eu aconselho é você observar o máximo possível aquilo que você está vendo. Se você for entrar em casa para pegar, fazer alguma coisa, ou você não vê mais, ou o objeto já mudou de posição.